As formas como os humanos enxergam os deuses e moldam suas religiões sempre refletiram suas angústias e necessidades de cada época, e a ideia do mal não é diferente. Dentro de crenças e mitos, o mal sempre esteve ligado ao medo do desconhecido. Era uma tentativa de compreender a doença, a morte súbita, os surtos de violência, a perda e o sofrimento em si. No mundo antigo, a cosmologia era explicada em termos de caos e ordem, e os primeiros demônios conhecidos representavam forças naturais e espiritualmente caóticas. Eram expressões do desequilíbrio, mas ainda assim partes da vida. Entidades como Tiamat, Set, Pazuzu, demônios das primeiras sociedades organizadas, eram por vezes pegos fazendo o bem, e inclusive adorados por alguns povos. O oposto também é verdadeiro. Na Grécia, o mal nascia da vaidade desmedida que desafiava a ordem dos deuses, que por sua vez estavam longe de serem perfeitos. Um mito conhecido que teve uma influência gigantesca no mundo moderno é o mito de Atar, dentro do ciclo de Baal, um conjunto de lendas da antiga Mesopotâmia que narra as aventuras e histórias do deus cananeu Baal, composto por 6 tabletes encontrados em 1928 no que hoje chamamos de Síria. Eles foram escritos em ugarítico, uma antiga língua semítica utilizando o sistema cuneiforme, em algo entre 1500 a 1300 a.C., e descrevem a ascensão de Baal como rei dos deuses. De acordo com a mitologia ugarítica, Atar era uma espécie de contraparte que tentou reivindicar o trono de Baal, que era um dos principais deuses do panteão cananeu. O texto diz que Atar, o Terrível, subiu a montanha cósmica chamada Zafon e ascendeu ao trono de Baal, o Todo-Poderoso, mas seus pés não alcançaram o apoio para os pés e sua cabeça não podia alcançar o encosto. Atar era fisicamente incapaz de preencher o papel de Baal. Ele não se encaixava no trono, e sua tentativa de ascender à realeza divina foi um fracasso humilhante e ele, envergonhado, foi habitar na escuridão. Se tornou rei do submundo, senhor do mundo dos mortos. Trata-se da representação alegórica de um fato astronômico que pode ser observado diariamente. O planeta Vênus, antigamente referido como Estrela da Manhã, todos os dias brilha intensamente no céu antes do Sol nascer, como se estivesse tentando fazer o papel dele. Quando o Sol nasce e ofusca seu brilho, ele desaparece e só volta a ser visto de novo após o pôr do Sol. Ele cai na escuridão. Você com certeza já ouviu isso em algum lugar, mas vamos por partes. No século 6 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o reino de Judá, destruiu o templo de Salomão, queimou Jerusalém e exilou os judeus que viviam lá. Esse episódio ficou conhecido como o exílio babilônico. Esse exílio transformou profundamente a fé judaica. Os judeus, deportados para a Babilônia, passaram a viver em comunidades organizadas, preservando sua identidade religiosa por meio de novas formas de culto, agora sem o templo, priorizando o estudo das escrituras e as orações, elementos que moldariam o judaísmo rabínico. Foi nesse período que grande parte da Torá foi compilada e organizada, e o famoso livro de Isaías passou a trazer em seu capítulo 14, versículo 12, os seguintes dizeres: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o Sheol, para os lados da cova. Para qualquer um que ler o texto na íntegra, ficará claro que trata-se de uma crítica política em tom poético, se utilizando de um mito que à época era amplamente comum. O próprio autor do texto diz referir-se ao rei da Babilônia, provavelmente após a queda da Babilônia. A comparação deve ter sido óbvia à época, mas ficou obscurecida através do tempo. Em 539 a.C., Ciro, o Grande, rei da Pérsia e seguidor do zoroastrismo, conquista a Babilônia e emite um decreto permitindo o retorno dos judeus a Jerusalém. Sob o domínio persa, os judeus entraram em contato direto com a religião zoroastrista. No judaísmo primitivo, Deus era a fonte de tudo, tanto do bem quanto do mal, e não havia ideia de uma força maligna independente e oposta a ele. Nas escrituras hebraicas mais antigas, a palavra Satã aparece apenas como um adjetivo, e sempre se refere a adversários humanos ou a um acusador a serviço de Deus. Por exemplo, em Samuel, capítulo 29, versículo 4,
os filisteus chamam o rei Davi de possível Satã, isto é, um adversário. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Após o domínio do Império Aquemênida, começam a aparecer elementos que não estavam presentes no judaísmo primitivo. Surgem ideias como uma guerra cósmica entre o bem e o mal, semelhante ao embate entre Ahura Mazda, o deus da luz, contra Angra Mainyu, o espírito das trevas, que existia no zoroastrismo. Anjos e demônios passam a ser vistos como forças organizadas em hierarquias militares. Surgem figuras como Miguel, Rafael e Gabriel, e o Messias é concebido como um senhor dos exércitos. Elementos como dualismo ético, hierarquia celestial e juízo final, como uma corte marcial divina, possuem paralelos claros com o zoroastrismo e atendiam perfeitamente aos anseios de uma comunidade marcada pelo exílio e pela opressão. Um exemplo direto dessa influência nos textos do chamado período do Segundo Templo, pós-exílio, entre 515 a.C. e 70 d.C., é o demônio Asmodeu, que aparece no livro de Tobias, uma referência ao espírito maligno Aeshmadewa, do zoroastrismo. Surgiram os manuscritos do Mar Morto, e entre eles o livro de Enoque, entre o século 3 a.C. e o século 1 d.C., que apesar de não serem reconhecidos como escritura, são textos de valor histórico e cultural que inspiraram muitas interpretações posteriores. No livro de Enoque aparecem a figura dos anjos caídos, como fruto do relacionamento entre anjos e humanas, uma corrupção das figuras angelicais. É nessa época que um grupo de judeus helenistas começou a tradução da Septuaginta, versão do Velho Testamento, em grego. A palavra Satã foi traduzida para o grego como Diabolos, aquele que cria obstáculos, provavelmente devido ao episódio de Jó. Com o advento do cristianismo, a Boa Nova traz não só uma mensagem de amor, mas uma narrativa de conflito. A maior parte dos livros que compõem o Novo Testamento foi redigida durante ou após a Guerra Judaico-Romana, entre 66 e 73 d.C., e utilizaram a figura de Satanás de maneira nova e poderosa. Eles retrataram seus oponentes judeus, aqueles que não aceitaram a Jesus como Messias, não apenas como adversários humanos, mas como agentes do Satanás. Na história, vemos a narrativa de Jesus se desenvolver em um contexto de conflito, onde em certas passagens, os oponentes judeus são retratados de forma que contribuiu para a demonização e a elevação de disputas internas a uma batalha cósmica. Logo ao nascer, ele é perseguido pelo rei judeu Herodes, que o tenta matar, enquanto os 3 reis magos, que são gentios, representantes de nações estrangeiras, trazem presentes e o saúdam. Quando adulto, faz várias exortações na sinagoga, dizendo que os judeus são os filhos de Satanás. Em João 8,44, Jesus diz aos judeus: Vós tendes por pai o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ao final, Jesus é crucificado a mando dos judeus. Fato esse que é historicamente improvável, sendo que a crucificação era uma penalidade do Império Romano. Seria preciso um exército para cumpri-la, pessoas aptas e estrutura. Mais tarde, os seguidores de Jesus, que também eram judeus, foram perseguidos e mortos como rebeldes. Pilatos, que é historicamente reconhecido como um sádico e impiedoso, é retratado na trama como um governante bondoso e compreensível, e o ato emblemático de lavar as mãos é uma mensagem de declaração de inocência e retirada de responsabilidade. O tempo todo, a trama se desenvolve em um embate entre Jesus e as forças do mal, que na maior parte do tempo são judeus que não aceitaram a divindade de Cristo. Ao fazer isso, eles não criaram apenas uma concepção de mal fora da ordem natural, eles elevaram uma disputa interna a uma batalha cósmica, onde seus inimigos eram também os inimigos de Deus. Essa estratégia de demonizar o outro nesse contexto criou uma poderosa ferramenta de guerra, onde a personificação de Satanás na figura do diabo desumaniza os adversários, consolida a identidade do grupo como o povo de Deus e elimina completamente a possibilidade de uma negociação. Isso não passou desapercebido pela maior potência militar da história humana. Posteriormente, a Igreja Católica Romana utilizou a mesma tática com os pagãos, o que nos rendeu a iconográfica imagem do diabo,
com patas de bode, chifres e tridente, numa fusão clara da imagem do deus Pan com o tridente de Poseidon. A Vulgata Latina, tradução dos textos bíblicos em hebraico para o latim, vem impregnada de parcialidade. São Jerônimo, teólogo e escritor cristão do século IV, responsável por fazer a tradução do hebraico para o latim, acaba por colocar uma parte de si em seu trabalho, fazendo uma pequenina alteração que seria o combustível para centenas de lendas, histórias e filmes de terror. Naquele mesmo versículo de Isaías 14, a Bíblia Romana trouxe: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alvorada, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Essa simples palavra, Lúcifer, um nome comum na Roma da época, faz parte de uma rixa filosófica entre São Jerônimo e o bispo Lúcifer de Cagliari. No hebraico original, a passagem diz: Heilel ben Shahar, brilhante filho da alvorada. Como vimos no início, não se trata de um nome próprio, e muito menos de um ser maligno. Na verdade, foi uma crítica política feita ao rei Nabucodonosor II. É outro exemplo, claro, de retórica política e uma narrativa de conflito. O autor de Isaías se utilizou desse mito, amplamente conhecido na época, para criticar a ambição de Nabucodonosor II. E séculos depois, São Jerônimo, a fim de escarnecer de seu contemporâneo, o bispo Lúcifer de Cagliari, conhecido por sua postura intransigente contra cristãos ex-arianos, inseriu esse pequeno detalhe no texto, se aproveitando do significado latino do nome Lúcifer, que significa portador de luz. Com o tempo, os cristãos, associando a queda do filho da alvorada com os anjos caídos do livro de Enoque, começaram a ler Lúcifer como um nome próprio, e o diabo ganhou um corpo. Esse assunto está longe de ser exaurido, mas uma coisa temos de sólido. Em qualquer lugar que alguém fale hoje sobre Satanás, em qualquer contexto, esse Satanás tem nome e endereço, e é invariavelmente atribuído a algum ex-adversus. O que nos leva à reflexão final desse vídeo. Satanás não é e nem nunca foi responsável e nem a origem de conflitos humanos, mas foram os conflitos humanos que deram origem e forma a Satanás.